Olá, começa agora o Terças Mediarb. Muito bem-vindo ao nosso programa Terças Mediarb, aqui no canal Momento Arbitragem. Eu e minha colega de bancada, Ana Barbosa, estamos sempre aqui às terças-feiras, ao vivo, às 11h30, para conversar com você sobre temas relacionados aos meios adequados de tratamento de disputas, arbitragem, mediação e outras metodologias. O nosso canal Momento Arbitragem é o primeiro canal do YouTube dedicado ao tema, ou seja, temos mais de uma década aí de existência, com centenas e centenas de conteúdos produzidos para você, e você está convidadíssimo a se inscrever no nosso canal, se ainda não nos deu essa honra. É absolutamente de graça, basta você logo abaixo do vídeo clicar em inscrever-se e assim você se inscreve no canal. Aproveita para marcar o sininho para sinalizar que você quer receber as notificações dos novos conteúdos que forem postados no canal, assim como também das transmissões ao vivo que a gente realiza aqui semanalmente. Então, não deixe de fazer o sininho para você poder. E o joinha, né? O joinha, que é para sinalizar que você está curtindo, gostando do conteúdo do nosso canal. Isso também é muito importante para a gente. E para você não custa nem uma moedinha, absolutamente de graça. Não demora nada, é só dar um clique aí e o assunto está resolvido e você terá nos prestigiado. Então, muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Eu e Ana Barbosa aqui dialogamos e toda semana escolhemos um tema para tratar do assunto. E quem normalmente faz essa seleção é a minha amiga Ana Barbosa, que escolhe um assunto que esteja crepitando aí em evidência ou que seja um tema recorrente e importante para ser abordado e esclarecido, ou alguma novidade relacionadas aos MASCs, aos meios adequados de soluções de controvérsia. Então, você está aqui convidado a ficar com a gente até o final do nosso programa e também poderá interagir com a gente, colocando suas dúvidas, comentários, sugestões de pauta. Hoje, excepcionalmente, nós não estamos numa transmissão ao vivo, para ser bem transparente com você. Nós tivemos que gravar esse vídeo um pouco antes de mandar ele para a estreia, no horário marcado para o nosso programa, em razão de outros compromissos profissionais que tornaram incompatíveis a realização ao vivo. Mas nem por isso você precisa deixar de participar. Ao contrário, é só colocar seu comentário e tenha certeza que eu vou ler o seu comentário, Ana Barbosa também, e faremos as nossas considerações após você fazer o seu comentário. Então, fica aqui com a gente. Ana Barbosa, qual que é o tema que você escolheu para hoje? Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a você que acompanha o Terças Mediarb toda semana. Pois é, o tema de hoje é um tema que, como o senhor falou, né, ressurgiu recentemente, né, e estava aí usando um termo coloquial nas paradas de sucesso, né, aparecendo aí nas postagens dos das principais mídias, né, dos principais canais aí especializados, que é a questão do afastamento, né, da cláusula arbitral nos contratos de adesão da Amazon e da Google pelo Tribunal de Justiça, né, de São Paulo. Então, a gente já teve, né, para quem acompanha o Terças Mediarb, vai lembrar, a gente já teve várias abordagens, né, uma delas está na edição 32, que é de janeiro de 2022, né, falando exatamente sobre cláusula de arbitragem em contratos de adesão das Big Techs especificamente, e a gente pensou esse tema novamente para trazer, né, a discussão, a reflexão, referenciando as abordagens que a gente já fez, mas esclarecendo, né, e trazendo aqui a interpretação, né, E a dessa motivação, notícia, Ana, da né. gente voltar a esse tema, tem uma provocação aí de algo recente, né? Conta para gente. Sim, essa volta ao tema é exatamente essa notícia que foi Se puder, vinculada, pode, né, se puder, no pode final de compartilhar na tela fevereiro, aí. vou compartilhar, que trata exatamente dessa decisão, né, da Justiça de São Paulo,
de desconsiderar, né, a cláusula arbitral nos contratos especificamente das duas grandes empresas, né, a Amazon e a Google. Deixa eu só compartilhar aqui, professor. Eu acho que já está aparecendo na tela aí para o senhor, né? Sim, já está Deixa eu só aparecendo ampliar aqui. aqui. Justiça afasta a arbitragem em contratos de adesão de Amazon e Google, ou seja, Isso, grandes exatamente. gigantes. Essa é E aí, uma notícia de 29 de fevereiro de 2024, ou seja, bem e recente. que está aqui, ó, no Conjur, no consultor jurídico, né? Mas Certo. também está no Migalhas e está, né, em outras plataformas também, né? E aí a manchete é essa, né, que o senhor leu, e aí ela começa dizendo o seguinte: a inclusão de cláusula arbitral em contratos de adesão tem de ser respaldada pela voluntariedade do consumidor, ou seja, este deve tomar iniciativa para que o dispositivo conste no acordo ou concordar expressamente com a cláusula. E aí eu achei interessante exatamente trazer esse, esse tema e esse esclarecimento para não só interpretar a notícia, né, mas principalmente fazer a conexão, né, com o que a lei estabelece e a reflexão para chegar ao correto entendimento, professor, do que, do que é noticiado, né? Eu até faria uma crítica construtiva aqui a esse, vamos dizer assim, a esse primeiro parágrafo da notícia, né? Porque ele diz assim: este deve tomar iniciativa para que o dispositivo conste no acordo ou concordar expressamente com a cláusula. E eu tenho para mim que não é exatamente o que a lei diz, né? Há aí uma ligeira variação do que diz a lei, e talvez a notícia tenha uma certa imprecisão técnica em razão disso, porque não é tomar iniciativa para que o dispositivo conste no acordo, não é isso, né? Essa iniciativa para que conste do acordo é lá das relações trabalhistas, né? Lá do artigo 507-A da CLT, quando se refere aos contratos trabalhistas. Esta iniciativa é para instituir a arbitragem, é diferente do que iniciativa para que conste no acordo. Então, há uma imprecisão técnica. E a segunda imprecisão técnica desse primeiro parágrafo é que ou concordar expressamente com a cláusula, também não é isso que diz a lei, a gente vai ver, concordar expressamente com a instituição da arbitragem, que são coisas distintas, distintas no sentido do significado e distintas no sentido do tempo, temporais. Porque enquanto você está dizendo tomar iniciativa para constar do acordo, e concordar expressamente com a cláusula, você está dizendo do momento em que é elaborada e assinada a cláusula, ou com o próprio contrato de adesão. E quando a lei diz diferente disso, que é concordar com a instituição ou tomar iniciativa de instituir ou concordar expressamente com a instituição da arbitragem, temporalmente, isso é outro momento diverso, completamente diferente. Ou seja, é um momento de futuro, não é quando assina o contrato, é lá na frente, efetivamente, quando concorda com o início da arbitragem ou provoca o início da arbitragem. Então, tanto no sentido do significado quanto no sentido temporal, há uma imprecisão técnica importante na maneira como está sendo explicada aqui. Mas siga aí, eu só quis fazer essa primeira questão, porque às vezes até o jornalismo aqui, quando vai apresentar a notícia, não se apercebe da sutileza de uma coisa e de outra, porque parecem muito próximos. Então, aqui não é uma crítica depreciando a matéria, ou o profissional, ou a entidade. Muito pelo contrário, a gente sempre enaltece aqui o Conjur, em vários momentos já fizemos isso, mas é apenas para dizer que há uma imprecisão técnica em razão de que realmente é uma interpretação não tão simples assim, que depende talvez de um mergulho maior sobre o significado de cada expressão que a própria lei de arbitragem apresenta. Já é, professor, até porque não necessariamente a outra parte, né, que está aderindo ao contrato, ela vai ter, naquele momento da adesão, a condição de discutir,
de influenciar, né, sobre a redação ou não dessa cláusula, né, e de fato fica complicado. E aí a notícia, né, ela traz aqui o detalhamento que foi uma decisão da quarta turma recursal cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo, né, que ela rejeitou os pedidos de nulidade do Google e condenou a empresa de restabelecer a titularidade de uma conta de uma empresa, além de alterar o seu status, né, para deixar questões técnicas dela. Agora, fala aqui de valores e traz aqui uma citação do artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem, que diz assim: estabelece que nos contratos de adesão a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar Instituir, veja expressamente. aquilo que a gente falou agora há pouco, né, Ana? Olha o que diz a lei. Exatamente. Iniciativa de quê? Concordar com o acordo? Né? Ou Concordar com a promover o cláusula, né? acordo? Não, é iniciativa de instituir arbitragem, que é um ato do futuro. Não é quando eu estou fazendo o contrato, é quando surge o problema e eu preciso resolver o problema, e aí eu tomo a iniciativa de procurar a, a arbitragem Arbitragem. e dar início a ela. Ou, na segunda parte, quando eu concordo expressamente com a instituição da arbitragem, né? Ou seja, são Exatamente. momentos realmente de futuro. E aí ele diz aqui, considerando o trecho legal, né? Tal concordância deve ocorrer por escrito em documento anexo com assinatura ou visto especialmente para esta cláusula. Aí fecha aspas. É o que escreveu o juiz relator do caso. Então, acho que isso aqui, professor, já é suficiente para a gente, Uhum. né, ver aqui. Vê a O que próxima. a próxima dele é referente à Amazon, né? E aí ele diz o seguinte, que no caso aqui foi a 41ª Vara Civil de São Paulo, né, que adotou a mesma posição em relação à cláusula arbitral, em que uma parte, né, uma pessoa utilizava a plataforma da Amazon para vender e teve a sua conta suspensa, né, e o seu saldo bloqueado. Ela alega que esse bloqueio foi feito sem justificativa e pede a liberação do valor. A Amazon, por outro lado, é, afirmou que tinha uma cláusula arbitral, né, nesse contrato e que a conta foi bloqueada porque não atendeu a pontuação necessária lá que o site estabelecia. E aí o que é que o juiz afirma, abre aspas, no caso em espécie, trata-se de contrato de adesão em que a cláusula arbitral não atendeu os requisitos indicados na norma acima mencionada, no caso a lei de arbitragem, e afasta a pretensão, né, de nulidade da Amazon, ou seja, em relação às outras alegações da empresa, o juiz afirmou que a Amazon utilizou explicações genéricas para sustentar o bloqueio da conta, sem comprovar Aí e já sequer entra no indicar. mérito da Aí discussão. ele está, exatamente. A questão é o seguinte, é outra decisão de outra vara de São Paulo que também remete à questão da cláusula arbitral e também Então, um foi justifica da que ela quarta não turma atende recursal em relação ao Google, turma recursal e dos a, juizados especiais cíveis, a quarta isso turma, e a outra foi a 41ª Vara Civil. Então, de uma São é Paulo. decisão de segunda instância, na turma recursal é uma espécie de segunda instância dos juizados especiais, e no outro caso é uma decisão de primeira instância, no caso aí da Amazon, né? Mas Isso, isso, em ambas se afastou a questão da cláusula arbitral, isso, e, por essa discussão de ser um contrato de adesão, né? Eu acho que exatamente. vale aí a gente trazer algumas reflexões importantes, né? E aí eu pediria para você mostrar aqui o Código de Defesa do Consumidor, se você tiver como abrir aí. Tenho, professor. Eu compartilho com o senhor aqui. Ele, chegando aí. Ele é a Lei 8.078 de 1990,
né? Dispõe aqui sobre a proteção do consumidor e da outras É. providências. Aí E a vai lá gente para o vai lá artigo para o 51, acho. 52, né? 51, 52 ou 52. 51, agora estou na dúvida. A seção 2, que trata das Não, cláusulas 50, acho que é abusivas. 51, vê isso, não é 51. É, aqui, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços É, que inciso 7. Inciso 7. determinem a utilização compulsória da arbitragem. É. Aqui. Então tá. Aí, então, com a defesa do consumidor, já de cara decreta, né, que será uma cláusula abusiva se estipular ao consumidor que você Utilize compulsoriamente, né, a compulsoriamente arbitragem. a arbitragem. Em geral, a cláusula de arbitragem ela estabelece que as partes vão necessariamente utilizar a arbitragem. Então, esse é um modelo bem típico de uma cláusula de arbitragem. As partes é, desde já elegem que eventuais controvérsias decorrentes da presente relação contratual serão resolvidas exclusivamente por arbitragem, na forma da Lei 9.307 e tal. Então, normalmente, uma cláusula de arbitragem começa assim, estabelecendo como via única, regra única, o uso da arbitragem. Então, por isso que o Código de Defesa do Consumidor colocou lá que se a cláusula tiver assim, estabelecendo o uso compulsório da arbitragem para o consumidor em um contrato de adesão, então que ela seria uma cláusula abusiva. Mas em nenhum momento está dito que não possa ter arbitragem. O que não pode é empurrar a goela abaixo do consumidor a obrigatoriedade de usar a arbitragem, né? É isso que essa é a inteligência da lei, com a qual, inclusive, o STJ, em diferentes momentos, já se pronunciou, admitindo a possibilidade do uso da arbitragem nas relações de consumo. A outra questão, né? Então, essa é uma questão de não querer empurrar a goela abaixo e preservando a possibilidade. A outra questão do contrato de adesão, ou seja, então a gente tem que analisar se é uma relação de consumo, e aí cada um desses casos traz situações um pouco diferentes, e a gente não vai entrar aqui na análise específica de cada caso, até porque a gente não tem elementos das alegações de cada parte, com detalhes e tal, e seria inadequado a gente fazer essa análise específica do caso aqui, mas se a relação, a primeira relação lá que falava do Google, se a relação lá da conta do Google é uma relação de consumo ou não, essa seria uma discussão. E depois na da Amazon, se alguém que se cadastra com a conta da Amazon para vender produtos, serviços, se isso se configura ou não também uma relação de consumo, para saber se aplica ou não com a defesa do consumidor. Esse é um aspecto. Mas, independentemente do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a lei de arbitragem, que estabelece cuidados especiais para a cláusula de adesão. Me parece que foi esse o ponto utilizado nas decisões, segundo a notícia que a gente acabou de ver do Conjur, né? Então, parece que foi mais uma abordagem, não em relação com a defesa do consumidor, mas mais uma abordagem em relação à própria lei de arbitragem, quando trata dos contratos de adesão. E eu vou pedir aí a gentileza, Ana, para você colocar na tela para a Compartilhar, né? gente Vou colocar, o professor. artigo 4º da lei de arbitragem. Vou colocar. A Lei de Arbitragem 9.307, de 96, na tela, e o artigo 4º aqui. Certo. Aqui, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter-se à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. E aí tem os parágrafos primeiro e segundo. Certo. Posso ler? A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta ou inserida no próprio contrato em um documento ou em um documento apartado que a ele se refira. E nos contratos de adesão,
a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. É. Então, vamos começar da parte final aqui, para depois a gente ir para a parte inicial. Da parte final, fala, desde que por escrito em documento anexo, então, no contrato de adesão, ou vai ter que ter uma cláusula em documento anexo, ou em negrito, ou se tiver dentro do próprio instrumento contratual, do próprio contrato, ele tem que estar em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Eu vi aí na notícia que você leu que, em um desses casos, o juiz entendeu que a cláusula não atendia os requisitos que Exato, estão estabelecidos no artigo 4º, no parágrafo 2º do exato, artigo 4º. Então, esse é o ponto importante dessa questão, ou seja, não atendeu a esses requisitos, que aí a notícia não desceu ao detalhe, se é porque não está com assinatura separada, se é porque não está em negrito, essa parte não ficou suficientemente apontada na notícia. É claro que, examinando mais a fundo o caso, a gente poderia descobrir esse detalhe, mas o que nos importa aqui é só para a gente fazer uma análise assim contextual, né, panorâmica, e não uma análise vertical e profunda do caso em si, é apenas a fins acadêmicos aqui, doutrinários, de discutir esse aspecto. Então, tá, a primeira coisa tem que estar ou em um documento anexo, a cláusula compromissória de... O que tem que estar em um documento anexo? A cláusula compromissória de arbitragem em um contrato de adesão. Porque quando você está num documento anexo, você está remetendo a pessoa a assinar separado. Então, você já está lançando luz, atenção a essa cláusula que está separada, né? Quando com o aderente, aqui não estamos falando de consumidor, estamos falando só de aderente. Quando o aderente vai assinar um contrato de adesão, cujo anexo é uma cláusula compromissória de arbitragem, evidentemente que ele vai olhar aquele documento e vai assinar ele separado. Então, ele tem um efeito de lançar destaque, atenção singular para ele, né? Ou se não tiver no documento anexo, se estiver dentro do contrato, aí ele lança atenção singular, colocando que ali aquela cláusula tem que estar em negrito e que tem que ter um visto especial, né, para aquela cláusula. Ou seja, uma assinatura separada para aquela cláusula. Então, além dele assinar lá no final do contrato, ele vai lá onde está a cláusula, ele vai assinar na cláusula, né? E assim você atende os dois requisitos de validade jurídica, que nós chamamos aqui de requisitos de validade jurídica da cláusula. Se a cláusula estiver perfeita, com a validade jurídica irretocável, tomou todos os cuidados que a lei estabeleceu, ela tem validade jurídica. Mas mesmo ela tendo a validade jurídica, ou seja, está em negrito e tem assinatura separada, ou está fora do contrato e, obviamente, tem assinatura específica. Ok, mesmo cumprindo os requisitos de validade, ainda assim, a gente volta agora à parte final, né, a parte inicial, perdão, do parágrafo 2º, para dizer a cláusula só terá eficácia se, então é uma condição, ela só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. Veja, esta parte mostra que, se o aderente tomar a iniciativa, ele não vai instituir a arbitragem na hora que assina a cláusula. Assinar a cláusula separado não é instituir a arbitragem. Vamos voltar no CAPT para entender o que é assinar a cláusula. O CAPT vai dizer o seguinte: ó, as partes, cadê? A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem. Então, veja que aqui é um compromisso. E lá no parágrafo 2º não é um compromisso. Você está praticando um verbo no presente, ou seja, tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. Então, enquanto assinar a cláusula, ele está se comprometendo, né, a se submeter à arbitragem. Lá no parágrafo 2º, que é a proteção especial para os contratos de adesão, está dizendo se ele tomar a iniciativa. Tanto é uma coisa de futuro que, se fosse presente, ele não ia ter o se aqui. Se não é, a condição é porque refere-se ao futuro. Então, se eu já sei o presente, eu não preciso falar o se, né? Então, quando aqui está dizendo se o aderente tomar a iniciativa,
é porque eu estou falando, obviamente, do futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Mas se ele tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, a cláusula terá eficácia. Então, ele vai instituir a arbitragem. Quando ele assina a cláusula, ele está se comprometendo a se submeter à arbitragem. E aqui, na proteção especial do contrato de adesão, ele está diretamente instituindo. Então, a condição é, se ele fizer isso lá na frente, instituir a arbitragem, então, efetivamente, acho que saiu da sua tela aí, da tela da lei, né? Aí, efetivamente, ele depois você vê aí que eu acho que saiu da tela dali. Agora sim. Então tá, aí efetivamente ele concordou, não. Aí ele está ratificando aquele compromisso lá de trás. Agora está indene de dúvida. Se lá no contrato de adesão, por que essa proteção existe? Porque uma parte redige o contrato e a outra pega ou larga o contrato. Ou ela aceita como está, ou ela não aceita. Então ela vai lá, aceita o contrato, porque existem outros interesses envolvidos e ela não quer abrir mão de fazer aquela relação contratual, mas ela não tem como compor detalhes. Como a escolha do caminho arbitragem é uma escolha especial, é uma escolha excepcional, que foge às previsões da lei de que o caminho natural seria o caminho do Poder Judiciário, né? O juiz natural seria o Poder Judiciário, como é uma escolha que excepciona, exclui da apreciação do Poder Judiciário para apreciar pela arbitragem, porque as partes assim quiseram. Então, a gente tem que ter certeza absoluta de que realmente as partes querem, não de que uma parte quer e a outra simplesmente não teve como se manifestar especificamente sobre isso. Por isso que ele pede assinatura separada para tentar minimizar essa questão. E lá na frente, ele ainda, para dar mais segurança, a primeira camada de segurança é ter que assinar a cláusula separada. A segunda camada de segurança é quando surgiu o problema, ou o aderente toma a iniciativa de começar a arbitragem. Se ele toma a iniciativa é porque ele está realmente de acordo com a escolha do caminho arbitragem. Então, essa é a segunda camada de segurança, ou, hipoteticamente, se não foi ele que tomou a iniciativa e foi a outra parte, quando ela for chamada, aí entra a segunda parte aqui do parágrafo segundo. Então, se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou a segunda parte, ou concordar expressamente com a sua instituição. E concordar expressamente com a instituição, instituir a arbitragem, como eu disse lá no momento anterior, é necessariamente um ato de futuro. Quando acontece o problema, quando alguém provoca o começo da arbitragem. Então, ele concorda expressamente, quando ele for chamado para tomar conhecimento que a outra parte deu início, solicitou o início da arbitragem, aí ele diz que concorda que a arbitragem, que siga por ali na arbitragem. Ou seja, essa segunda manifestação de vontade, que até se exigiu que fosse expressa, é uma manifestação que simboliza de que realmente ele está de acordo com o caminho da arbitragem, que não foi uma coisa empurrada goela abaixo dele. Então, essa é a perspectiva que a proteção tem. Veja que a proteção do parágrafo segundo tem duas camadas de segurança. A primeira camada de segurança é negrito, assinatura separada, ou em documento anexo à cláusula, que aí vai ter a assinatura também separada. Essa é a primeira camada de segurança. Segunda camada de segurança. Quando surgiu o problema, o próprio aderente toma a iniciativa de instituir a arbitragem, ou se a outra parte tomou a iniciativa, ele precisa concordar expressamente para que a cláusula tenha eficácia, porque diz só terá eficácia. A cláusula só terá eficácia. Nos contratos de adesão, a cláusula só terá eficácia. Se, então veja que é a condição. Se aí não tenha dúvida que se ele concorda depois, ou ele toma a iniciativa porque ele quer. Mas nesses dois casos que nós vimos agora, da discussão da Google e da Amazon, o aderente, pelo que se depreendeu da notícia, o aderente não procurou arbitragem. Então, ele não tomou a iniciativa de instituir arbitragem. Ele procurou diretamente o Poder Judiciário. Aí a outra parte invocou a cláusula de arbitragem. A outra parte invocou: olha, nós temos uma cláusula de arbitragem nesse contrato, não é para ser aqui no judiciário. Aí o judiciário errou ao analisar assim,
Vamos ser bem sinceros, não, o judiciário foi preciso, correto. Por que foi preciso e correto? Porque se o contrato é de adesão e se o aderente, ao invés de promover o início da arbitragem, ele estava incomodado com o problema, queria resolver o problema dele. Ao invés dele pegar e com as pernas dele lá, bater na porta da arbitragem, dizer eu quero resolver aqui na arbitragem o problema, não. Ele foi com as perninhas dele lá no judiciário. Claro, hoje em dia ninguém vai com as pernas no judiciário, é tudo eletrônico, é só metafórico. Né? Ou seja, ele foi lá no judiciário diretamente, bateu as portas do judiciário e falou: eu quero resolver aqui o meu problema. Ele praticou um ato que, em direito, chamamos de preclusão lógica. Né? Ou seja, ele praticou um ato que é logicamente contrário ao direito que ele tinha de procurar arbitragem. Ele, ao invés de procurar arbitragem, ele praticou um ato que contraria essa ideia. Então, ele procurou o judiciário. Se ele procurou o judiciário, ele já confirmou materialmente que aquela cláusula que era ineficaz e continuou sendo ineficaz. Ele confirmou materialmente a ineficácia da cláusula, porque para que ela se tornasse eficaz, ele teria que ter tomado a iniciativa de procurar arbitragem ou concordado expressamente com a sua instituição. Se por acaso a outra parte, ao apresentar a defesa, alegasse em preliminar, que é matéria preliminar de contestação no processo civil, se ele arguísse em preliminar, olha, não é para ser aqui, é para ser na arbitragem, porque nós temos uma cláusula de arbitragem em nosso contrato. Aí, se o juiz chamasse a outra parte para falar, se manifeste sobre a preliminar de convenção de arbitragem arguída pelo réu, pelo requerido. E se aí, na réplica, ele dissesse, realmente é na arbitragem. Aí ele concordou expressamente com a arbitragem. Ele estaria confirmando a eficácia da cláusula. Mas se ele, na réplica, refutou, não é para ser aqui mesmo, está evidente que ele não concordou expressamente com a arbitragem, nem tomou iniciativa, nem concordou expressamente. O que cabe ao juiz? Entender que a cláusula é ineficaz, independente dela ter assinatura separada, dela ter negrito, ela é ainda assim ineficaz. Então, andou bem a justiça pública ao reconhecer desta maneira. É claro que o sensacionalismo de uma notícia como essa, às vezes, causa um impacto de dizer, mas a justiça anulou a cláusula de arbitragem. Não é isso. A justiça não está anulando cláusula nenhuma. A cláusula continua no contrato, continua, poderia continuar válida juridicamente falando se os detalhes exigidos na lei tivessem sido atendidos, como negrito e assinatura separada. Mas ela já nasce ineficaz. Quando você assina uma cláusula compromissória dentro de um contrato de adesão, ela nasce ineficaz. No futuro, ela pode se tornar eficaz se a parte aderente tomar a iniciativa de procurar arbitragem. Ou, se a outra parte tendo tomado a iniciativa, a parte aderente concordar com o caminho da arbitragem. Então, aí ela assume a condição de eficácia, mas ela está, enquanto está inerte, enquanto não tem problema nenhum, ninguém provoca o uso da arbitragem, ela é ineficaz. Ela dorme ineficaz e repousa ineficaz até o momento em que vai ser acordada com a iniciativa do aderente em procurar arbitragem, ou acordada com a iniciativa da outra parte procurar arbitragem com a concordância expressa do aderente em continuar. E ela é acordada e se torna eficaz. Então, a proteção que a lei traz é fantástica para o aderente, é uma proteção altamente relevante, significativa, e é bastante essa proteção. A justiça, ao reconhecer assim, agiu bem, não fez nada de errado. E isso não quer dizer, diga-se aqui com todas as letras, isso não quer dizer que os fornecedores não possam colocar nos seus contratos a cláusula compromissória de arbitragem. Quando um fornecedor coloca no seu contrato, um fornecedor, digo uma empresa, não é só relações de consumo, mas coloca no seu contrato que seja tipicamente um contrato de adesão, uma cláusula compromissória, aquele que elaborou o contrato está se comprometendo a usar arbitragem e ele não tem prerrogativa de dizer que não quer mais usar arbitragem. Se a outra parte quiser,
ele está comprometido, porque foi ele que redigiu o contrato. Não há dúvida em relação à vontade dele. Era a vontade dele a arbitragem, tanto é que ele redigiu o contrato daquele jeito. Agora, essa proteção é só para outra parte, é só para o aderente, porque não se sabe seguramente se essa é a vontade dele ou não. Então, você vai se saber lá na frente quando o problema surgir. Então, quando uma empresa resolve colocar no seu contrato de adesão uma cláusula de arbitragem, ela já assumiu o compromisso irrevogável, né, de que vai ser por arbitragem se a outra parte tiver afim. Se a outra parte tiver afim da arbitragem, vai ser por arbitragem. Mas se a outra parte não tiver afim, vai ser pelo outro caminho, porque é a proteção jurídica que a lei estabeleceu. Então, podem colocar no contrato. Tem alguma coisa ilegal, nula, irregular de pôr no contrato, mesmo que seja um contrato de consumo, a cláusula de arbitragem? Não, não tem. Fiquem à vontade, podem colocar, mas não se confundam achando que porque colocou, a outra parte está automaticamente obrigada. Não está automaticamente obrigada, porque aquela cláusula, sendo um contrato de adesão, ela dorme esplendidamente, em berço esplêndido, e só vai acordar para ter eficácia se o aderente, lá na frente, concordar expressamente com a instituição da arbitragem, ou ele próprio tomar a iniciativa de promover o início da arbitragem. Então, essa é a proteção que a lei trouxe e, portanto, vencendo qualquer sensacionalismo de notícia ou qualquer título chamativo de que a justiça anula a cláusula de arbitragem, não. A justiça não anulou cláusula nenhuma. A verdade jurídica é essa. Essa chamada não corresponde à realidade. Não anula a cláusula. O que a justiça pode fazer e reconhecer é que a cláusula é ineficaz. Mas a lei já disse que ela é ineficaz. A justiça só está fazendo aquilo que a lei já disse que é para fazer. Ela é ineficaz. Naquele caso, ela não é ineficaz sempre, ela é ineficaz naquele caso. Por quê? Porque naquele caso, a parte não tomou iniciativa, a parte aderente não tomou iniciativa de instituir a arbitragem. E naquele caso, a parte aderente não concordou expressamente com o início da arbitragem. Então, por isso que ela é ineficaz naquele caso, mas ela é juridicamente válida e ela dorme ineficaz e pode acordar eficaz a qualquer momento, em qualquer contrato, se o aderente tomar a iniciativa de procurar arbitragem ou se a outra parte, tendo tomado essa iniciativa, ele concordar expressamente com o desenvolvimento da arbitragem. Aí sim, ela se tornará eficaz. Portanto, é nula a cláusula? Não pode ter a cláusula? Não. Debele esse raciocínio, que esse é um raciocínio, de fato, equivocado. Pode ter a cláusula, e a gente incentiva fortemente que as empresas prevejam em seus contratos a cláusula compromissória de arbitragem, claro, com aqueles cuidados que a gente já falou em vários outros programas. Cuidado de escolher bem a Câmara, escolher as regras, de não fazer um copia e cola, com todos os cuidados recomendados, mas que adote as cláusulas compromissórias de arbitragem em seus contratos. Mas não se iludam de que, porque adotaram, então automaticamente agora 100% de eventuais disputas vão ser resolvidas por arbitragem. Não serão, porque dependerá desta condição de eficácia que a própria lei de arbitragem estabeleceu no parágrafo 2º do artigo 4º. É isso, Ana. Eu acho que esse é o ponto aí que valeu o Perfeito, comentário dessa professor. notícia, né? Perfeito, cirúrgico, como o senhor diz, né? E bem esclarecedor, né? Porque, assim, aos olhos desatentos, né, a notícia, da forma que ela é apresentada, ela pode induzir, né, a um entendimento equivocado, como o senhor falou. E, na verdade, se houver, né, a interpretação, se houver o, o olhar, né, mais atento e comparando exatamente com o que determina a lei, aí se faz o correto, a interpretação correta, né, o entendimento correto. E era essa a intenção, né, a preocupação, né, de dar exatamente esse olhar, né, assim mais preciso, mais alinhado, né, mais conectado com o que determina a lei, né, e dirimir qualquer dúvida ou qualquer interpretação equivocada, né, para entender de fato, né, o que foi que aconteceu, o que foi que
como procedeu a justiça, né, o que está previsto na lei, e que a arbitragem é possível, é viável, né, existe na previsão contratual, e, né, e só no caso do contrato de adesão, só acontecendo a vontade, né, da parte aderente é que ela vai ser posta em prática, ela vai ser utilizada. É Maravilha, isso. Ana. Então é isso, o tema de hoje foi muito bom. A gente abordou um tema que já havia comentado ele lá na edição 32, né, da Terças Mediarb, e que a gente já falou desse assunto ao longo de vários programas, em vários momentos, mas como teve a novidade dessas duas decisões judiciais recentes, que ganhou espaço na mídia, né, e foi abordado, e às vezes com uma chamada um pouco sensacionalista de que, olha, anula, torna inválida, não, não é isso, não é isso, a gente desmistificou a questão aqui. A justiça está certa nos casos em que analisou pontualmente falando, mas é, continua podendo a cláusula ser inserida nos contratos das empresas, mesmo que seja um contrato de adesão. Não há nenhum impedimento legal de você ter essa previsão. Ao contrário, a lei prevê exatamente que pode ter e por isso ela traz proteções. É só observar. O que não pode é ter a vã ilusão de que, porque colocou no contrato de adesão, todas as eventuais disputas que decorram daqueles tipos de contratos de adesão vão necessariamente para a arbitragem. Algumas vão, outras não, e vai depender da análise pontual de cada caso, né? Se ali o aderente ou tomou iniciativa ou concordou expressamente com o desenvolvimento da arbitragem. Então é isso, Ana. Foi ótimo o nosso programa de hoje. Quero agradecer a você, Ana, e a todos que estão nos assistindo. Dar um beijo no coração. Pedir novamente, já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, dê esse carinho para a gente, se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe em suas redes sociais. Tudo isso é muito importante para a gente. E anota aí na sua agenda, na próxima terça-feira, às 11h30, a gente tem um encontro marcado aqui no Terças Mediarb. Beijo para todos, até o próximo programa.